Bom dia. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a era de Aquário. Eu mandei uma mensagem lá no grupo da minha igreja, Manancial de Vida, sobre a era de Aquário. Na década de 80, houve 70, 80 por aí, teve um movimento chamado psicodelismo. Falava-se muito da era de Aquário. Os pastores vinham da América e eles pregavam na igreja que eu fazia parte, e eles falavam que haveria de vir uma era de Aquário. E tinha uma banda que ela cantou sobre Aquários e falava da era de Aquário. Essa era de Aquário, ela vinha com umas ninfas, que eram umas imagens bem, assim, psicodélicas mesmo, né? Aquelas mulheres com aqueles vestidos esvoaçantes, naqueles locais bem tenebrosos, elas traziam aquelas diademas na cabeça, com lua, com estrelas, né? E tinha aquelas figuras mitológicas. Então, veio trazendo toda essa proposta e falava muito dessa era de Aquário. Então, os pastores chegavam aqui no Brasil e eles falavam que ia ter um tempo da era de Aquário, mas ninguém tinha ideia que era de Aquário, que era essa. A gente não sabia do que se tratava. E as pessoas dançavam, as pessoas bailavam, né? Cantavam ao som daquelas músicas todas. E a gente acreditava que aquilo era uma coisa muito boa, que era um movimento, simplesmente um movimento. Só que Satanás trabalha com mensagem cifrada. Ele falava de uma era que haveria de vir. Pois bem, falava-se do ano 2000. E no ano 2000 virou o ano, virou a década, virou o século e virou o milênio. Então, todo mundo achava que o que ia acontecer era no ano 2000, muita gente se preparou para que Jesus ia voltar no ano 2000, teve gente que vendeu propriedades achando que isso tudo ia acontecer, mas não foi isso que aconteceu. A mudança ela veio acontecendo aos pouquinhos, e hoje nós vamos falar um pouquinho acerca dessa mudança que aconteceu. Você vai observar que no Gênesis a serpente era só uma serpente, mas no Apocalipse ela é o dragão, a serpente veloz, cascuda, velha, que ela foi engordando com o pecado das nações. Então você já não vai ver mais no Apocalipse a serpente, você vai ver falar do dragão. E você sabe, a nação vermelha, que tem como símbolo o dragão, né, veio trazendo essa situação do vírus para o mundo inteiro. Espalhou-se o vírus para o mundo inteiro. E com o espalhar disso tudo, esse vírus também, aos poucos, ele foi entrando dentro da igreja. E a igreja do Senhor, ela foi esfriando, houve um esfriamento. Falava-se que por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Mas ninguém entendia bem como é que era esse esfriamento. E esse esfriamento ele foi entrando na igreja. Então hoje, você observa que Satanás está trabalhando dentro das igrejas. As igrejas esfriou. Muito difícil você ouvir falar que alguém foi batizado com o Espírito Santo. Aquelas mensagens, aquele fogo do Espírito, ele foi apagando aos poucos. Então, hoje é o distanciamento. Você não consegue mais chegar numa pessoa, impor as mãos sobre ela e orar para ela receber o batismo com o Espírito Santo. Você não pode entrar nos hospitais e orar pelos enfermos. Você não pode entrar nas cadeias hoje, porque está aí no grupo Praga de Leões, porque hoje muita gente tem aparência de gente, mas não é gente. Eu me lembro que há muitos anos atrás, o pastor Marcos pregou que a assombração vestiu de gente. Antigamente você via muita macumba nas esquinas. Quando era noite de sexta-feira da paixão, você via muitos lugares nas encruzilhadas, você via obras de macumbaria. Hoje você não vê mais. Hoje a assombração vestiu de gente. Quando você vê duas pessoas na moto, você corre desesperado porque você já sabe que vem problema. Então a assombração vestiu de gente. Tem gente que parece que é gente, mas não é gente, é besta fera. Eles matam, eles enterram. Falava-se de uma serpente que no final dos tempos ela ia matar e não ia devorar. São as estradas, a quantidade de acidente que acontece. Falava-se do cavalo de aço, que ninguém podia entender que cavalo de aço que era esse, tudo mensagem cifrada. Hoje é a moto. Estava falando a quantidade de acidente de moto que está acontecendo, porque as pessoas, além de ter medo do transporte público que vai lotado, ela também trabalha fazendo entregas. Então, amados, a era de Aquário, ela veio trazendo muitas propostas, ela veio trazendo muitas coisas e não foi coisas boas. O vírus entrou na igreja e esfriou a igreja. Então, hoje ninguém chega perto de ninguém, hoje ninguém dá um abraço em ninguém, hoje todo mundo tem medo de gente. As pessoas têm medo de gente e as pessoas começaram a ficar doentes dentro da igreja. Hoje você observa que muita coisa os pastores não podem falar,
Porque ai dele se ele falar. O Anderson Freire cantou: na guerra sem carne, sem sangue a derramar, né? É uma guerra que você não vê sangue, você não vê carne, você não vê as coisas acontecendo, você só vê os cemitérios repletos de caixões. Nós ouvimos aí falar nos caixões da FEMA, e o povo não entendia o que era, o povo já estava preparando, porque ia vir uma pandemia. Essa pandemia ela não foi nova, não. Ela foi falada muitos anos antes dela acontecer. Mas essa pandemia ela entrou na igreja também, porque hoje as pessoas vão embora da igreja. Hoje você não pode falar nada. Qualquer coisa que você vai falar, as pessoas são doentes, elas não aguentam mais ouvir a verdade. Certa feita eu fui numa igreja, Jesus me mandou nessa igreja com esta palavra aqui que está registrada em Lucas, no capítulo de número 23, no versículo 40. E eu fui lá falar com aquele pastor, ele tinha uma igreja inchada, todo mundo que saía das igrejas ia para a igreja dele. E Deus mandou eu marcar uma reunião com ele, e eu fui lá e cheguei lá, eu falei com ele, falou: pastor, Deus me mandou aqui para falar com o senhor, nem estando tu sob igual sentença temes a Deus? Nem o senhor passando as mesmas coisas que outro pastor passa, o senhor não se compadece? Porque todo mundo que chegava lá, ele abria as portas e punha o povo para dentro. Então, azar do pastor que ficou lá sem o dízimo, né? Porque o dízimo do outro era gordo, então, eu sou bom pastor, eu sou bom. O outro é o ruim, ele saiu de lá porque ele teve problema com o pastor, mas a pessoa esquece que ele vem doente, cheio de conflito. Daqui a pouco, a mesma coisa que aconteceu lá na outra igreja vai acontecer com ele aqui, porque ele não suportou o processo. Ele não suportou o processo para viver o propósito de Deus. Então, tudo que aconteceu com ele lá na outra igreja vai começar a acontecer com ele aqui. E quando acontecer com ele aqui, ele vai espirrar também. Ele vai fazer igual Pedro. Por que Pedro negou Jesus? Porque o fogo estava do lado de fora, não estava do lado de dentro. Eu preguei essa mensagem aí, a diferença de uma vida cheia do Espírito Santo. Tem 3 mensagens dessa no grupo aí, te explicando a diferença quando o fogo arde do lado de fora e não arde do lado de dentro. Hoje a igreja é uma igreja doente. Então hoje você vê crentes desviados em todos os lugares. Você vê crentes que foram da igreja, pessoas que foram cristãs, que tinham até cargo, tinham ministérios, mas que largaram tudo quando é igual o parafuso, você conhece ele na hora do aperto. Porque o parafuso bom, ele suporta o aperto, e o parafuso ruim, ele explana. E hoje em dia tem um monte de crente do Paraguai, crente que você não pode apertar com ele, porque se você falar com ele a verdade, ele vai embora e te larga na mão. Os pastores estão vendidos em cima do altar. Tem crentes hoje desviados que são andarilhos. Tem crentes desviados, cheios de cânceres que não se curam. Tem crentes desviados em muitos hospícios porque ficaram loucos. Tem crentes desviados vivendo em cadeias, homens que eram poderosamente usados nas mãos de Deus. E até mesmo em cima do altar, muita gente que tem ministério, vivendo situações de caos, vivendo situações de dificuldade, e a igreja do Senhor esfriou. Eles vão embora, eles não importam se o pastor está lá passando dificuldade, eles não mandam o dízimo. Às vezes era com aquele dízimo que pagava a vida do pastor para ele continuar pregando, pagava o aluguel. Mas a pessoa vai embora e não se importa como que o pastor vai viver a vida dele. Eles não se importam se o pastor vai ficar devendo. Quantos pastores que vai para a igreja sem condição nenhuma de pregar porque ele está com o coração dele ferido, sangrando, de ovelhas que ele deu a vida, que ele discipulou, que ele ensinou, que ele mostrou, e a pessoa vai embora e faz igual a serpente veloz, bate com a cauda e vai embora, bate o pé no chão e vai embora porque não aceita ser provado, é igual parafuso ruim, não aceita ser provado, não aceita ser pastor. Antigamente, irmãos, ele não queria saber como é que você chegava na igreja, não. Eu criei filhos dentro da igreja, passando dificuldade e construindo igrejas. O que você falar que aconteceu na sua vida, eu posso te falar que eu já passei um pouquinho, eu já contei isso aí um pouquinho da minha história. Pastor não te perguntava como é que você ia chegar lá, não. Ele te dava a tarefa, a missão, e você se virava nos 30, ele não queria nem saber se você tinha comido. Quantas vezes eu preguei no culto da tarde sem um lanche para comer, porque eu não tinha dinheiro para poder comprar. E eu tinha que estar lá pregando e com a carinha boa, né, tá? Ó, pastora, a senhora faz isso? Ah, pastor, tá? Eu ia na igreja todos os dias eu ia na igreja, às vezes 3 vezes por dia. Eu ia de manhã no monte, eu voltava em casa, mandava o menino para a escola, eu voltava de tarde de novo, e de noite eu estava na batalha espiritual, orando para ganhar as almas. Pastor não te perguntava assim, você tem dinheiro para poder pagar o menos a passagem? Não, mas isso te fazia buscar, te fazia orar, te fazia clamar, te fazia chorar. Hoje qualquer coisa o povo sai da igreja, hoje qualquer coisa o povo vai embora. A quantidade de jovem que é morto, a quantidade de jovem que está dentro das cadeias, gente inteligente, gente forte, que Deus fez para o propósito da glória dele, mas o tráfico foi mais forte.
foi adotado pelo tráfico porque a igreja não conseguiu alcançar eles. Sabe? Hoje você não pode falar de adultério na igreja, você não pode falar de homossexualismo, você não pode falar de roubo. Crente dentro das igrejas roubando a Deus e até pastor que não é dizimista e prega de bonzinho. Conheço pastores que andam em Hilux chiquérrima com chassi adulterado porque comprou da mão do traficante de carro. Pastor que largou a mulher para ficar com a mocinha bonitinha como se a carne não envelhecesse. Largou a velha e pegou a novinha. Quantas vidas, quantos pastores hoje não podem pregar de adultério? Ele não pode pregar de família porque a dele também acabou. O diabo deu conta de acabar, ou levou a mulher, ou levou o marido e largou a pessoa na mão. Essa é a igreja do século XXI. Essa é a igreja da era de Aquário que Satanás está trabalhando dentro das igrejas. Guerra sem carne, sem sangue a derramar. Você não pode orar pelos enfermos porque hoje as UTIs é tudo fechada. Você vê as pessoas morrendo e não pode fazer nada. Você vê as pessoas presas, ninguém faz mais visita em cadeia porque não pode. Porque lá dentro das bestas feras pode acontecer uma rebelião e a pessoa ficar presa lá dentro. Você não pode falar mais de muitas coisas porque as pessoas não aceitam. E os pastores estão vendidos. E as pessoas saem de uma igreja e entram na outra. O problema é o pastor. Os pastores hoje virou problema. Porque ai dele se ele falar qualquer coisa, se não aconteceu com você, vai acontecer. Porque a luta de um pastor é igual a outra. Nós estamos todos sob igual sentença. Todas as igrejas estão frias. Todas as igrejas estão vazias. O povo foi embora, largou os pastores na mão. Muitos pastores fechou as igrejas de desgosto, de tristeza. Muitas famílias acabaram. Muita gente está morrendo. Essa é a era de Aquário, pregando dentro das igrejas. O que tem de crente com problema de saúde mental, depressão. O que tem de crente que não dá conta de ler Bíblia, não dá conta de orar. O que tem de cristão desanimado, que tem anos que não toma Santa Ceia. O que tem de cristão que largou o ministério com medo de Covid. E se você morrer? Não morre só de Covid, não. Morre de dengue, morre de chikungunya, morre de AIDS. Porque eles dão até a camisinha pro cara pecar, porque se você quiser fugir de Deus, o diabo te emprestará tanto o cavalo como as botas. Ele vai te ajudar a fugir. Ele vai te ajudar mesmo. Os pastores estão tudo vendido, querendo ser tudo bonzinho. Acabou o negócio de pregar com força, com poder, com unção, reunião de oração, poder de fogo. A igreja não tem poder de fogo hoje mais. Se o cara ele entra com problema na igreja, ele vai sair com o mesmo problema, porque ninguém pode orar. E ele também não quer, não. Ele também não quer. Você não pode nem aproximar, porque ele morre de medo do Covid pegar ele. A cova está passando antes do ID. A cova chegou primeiro do que o evangelismo. O Senhor disse, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno. Ai das grávidas. Ai daquelas que estão fragilizadas. Ai daquelas que estão em dificuldade. As igrejas do Senhor estão tudo fraca, tudo, os pastores tudo vendido, tudo passando luta. Ah, mas não é bem assim. Começa a frequentar uma igreja e você vai ver se não é assim. Quantas vezes o pastor tem que submeter a músicos rebeldes porque ele não tem quem toca? Porque quem toca bem tá tocando nos barzinhos, tá tocando nos botecos, tá tocando em tudo enquanto vai. E os crentes cantando música mundana, e até em inglês, que eles não sabem nem o que tá falando. Eles não têm nem ideia do que eles estão falando. Quantas vezes eu cantei We Are The Champions, do Fred Mercury. Alguém tem uma voz mais melodiosa e bonita, teve uma voz mais melodiosa e bonita do que aquele homem, do que Barbra Streisand. Gente, as vozes daqueles homens é bonita demais. São vozes melodiosas, vozes maravilhosas, mas eles nunca cantaram para Jesus, como Whitney Houston, que foi criada dentro da igreja. Mulheres que tinham vozes maravilhosas, que cantavam. Chegou uma gravadora nos Estados Unidos e corrompeu a igreja dos Estados Unidos, acabou com os corais, acabou com aquelas músicas maravilhosas que aquele povo cantava lindamente para evangelizar o mundo inteiro. Situações que o diabo criou, era de Aquário. Depois dos anos 70, a igreja nunca mais foi a mesma. Cadê os grandes evangelistas, cruzadas com mais de 1 milhão de pessoas que a gente via na África, em todos os lugares? Há pouco tempo agora, chegou um pastor dos Estados Unidos na África e disse para o irmão, nós estamos orando por vocês. O irmão falou, engraçado, nós também estamos orando pela América, que a América não é mais a mesma. Sabe? Então hoje as igrejas estão desse jeito. Situações que foram criadas porque não pode mais falar a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que liberta não é só a verdade, você saber a verdade, é o conhecimento e a prática da verdade. Quantas pessoas vendidas?
Ai do pastor, se ele falar forte, se ele pregar, a palavra hoje foi forte. Ela tem que ser forte mesmo, porque ela é para libertar, para quebrar cadeias, para ela moldar caráter, para ela mudar a história das pessoas. A palavra de Deus, ela não é brincadeira. A palavra de Deus é uma bigorna que já destruiu muitos martelos. Muitos martelos já foram destruídos pela bigorna bater de frente com Deus. É ruim, hein? É ruim para você bater de frente com Deus. É ruim para você recalcitrar contra os aguilhões, disse Paulo. Herodes Agripa falou com Paulo: as muitas letras te fazem delirar, por pouco me persuades e não me fazes um cristão. Ele disse: foi pouco e faltou pouco para você me converter, hein, Paulo? Ele disse: nem pelo pouco, nem pelo muito. Mas se o Senhor quisesse, você seria salvo. Ou seja, você é tão ruim que Jesus é que não te quer. Ele falou com Herodes Agripa. Falou desse jeito. Está lá nos Atos dos Apóstolos. Então, eles recalcitram contra os aguilhões. O que é isso, pastora Ângela? Eles dão coice nos ferrão. Quando Deus encosta neles e aperta, eles dão coice. E se rebenta todo, se machuca todo e machuca todo mundo que está perto. Sofre mulher, sofre os filhos, sofre todo mundo, sofre pastor, porque os rebeldes estão em todo lugar. Em todo lugar se conhece o nome dos tolos. Você vai num lugar, tem um nome gravado na árvore. Você passa num lugar, tem uma pichação. Os tolos da terra, está por toda parte, todo lugar. O Senhor disse na sua palavra que a aparência de bem-estar, a confiança de bem-estar, está levando o povo à perdição. Eles estão morrendo no conforto igual a rã dentro da água quente. A casa é muito confortável, a palavra está na internet. Eu escuto lá só o que eu quero, começo a escutar. Se não me agradar, eu deleto e pronto, e acabou, e não vou escutar o resto mais, e pronto, e não escuta. Mas a hora que a pessoa precisa, não é aquele pastor lá da televisão que vai te visitar na sua casa, não. Eu falei isso com uma mulher. Eu tô assistindo televisão, eu tô ouvindo os cultos em casa, pastora. Eu tô acompanhando os cultos pela televisão. Eu falei, você acha que aquele pastor que tá lá, ele vai sair de lá e vai te visitar na sua casa o dia que você estiver doente? É aquele pastor lá que você escuta ele lá na televisão, é que vai fazer o ofício, que vai visitar a sua casa quando você precisar de oração? Você está achando que ele vai largar lá o conforto dele também, o jatinho dele também, a mansão dele também, para ir lá olhar? Ninguém gosta de pobre não, irmãos. Ninguém gosta de nós pobres não, que a única pessoa que olha para os pobres, olhou para os pobres, foi Jesus e eles mataram ele. Eles não mataram Jesus, ele se entregou por amor de nós. Sim, ele entregou por amor de nós, mas teve uma mão que foi lá e executou a tarefa. Ninguém gosta de pobre. Os pobres sempre têm de convosco, porque são muitos e estão em toda parte, em todo lugar. A única pessoa que preocupa com o pobre é Jesus. Eu não sou pobre. Você também não é rico, não. Se às vezes até você tem essa sensação de bem-estar, mas rico você não é, porque você não conhece riqueza. A riqueza faz separação. Foi muitos os cantores que enriqueceram demais e morreram tudo à míngua, sozinho, acabado, muitos de overdose. Muitos deles conheciam Jesus, abandonaram as igrejas por causa da fama. E tá cheio de gente assim, sabe? Sensação de bem-estar levando as pessoas à perdição. A pessoa sobe um pouquinho numa tampinha e já faz um discurso, já acha que ele tá próspero, que ele não precisa de Jesus, que ele não precisa de pastor. A gente precisa até de um urubu. Um dia, meu carro caiu no buraco, ninguém viu o meu acidente. E eu sempre falava, a gente precisa até de um cachorro. Quando teve o terremoto da Turquia, Israel quis mandar cães farejadores e eles não aceitaram porque era de Israel. E eu falei, nossa, a gente é tão pequeno que a gente precisa até de um cachorro para farejar a gente. Mas depois daquele acidente, a minha visão mudou. E eu pensei, gente, a gente precisa até de um urubu. Porque se eu tivesse morrido naquele acidente, quando os urubus descessem, é que o povo ia ver. Porque ninguém viu meu acidente. Até um urubu, a gente precisa até de um urubu. Quanto mais de um pastor, quanto mais de uma igreja, quanto mais da palavra de Deus, que a gente tem que alimentar dela todos os dias. Era de aquário. Satanás entrou dentro das igrejas e está fazendo gato e sapato. Todo tipo de pecado se acha dentro da igreja. É gente amaziado que não pode falar, é gente no homossexualismo que não pode falar, é ladrão de dízimo e de oferta que não pode falar, é gente que abandona os cargos e não pode falar, nada você pode falar mais, você só pode ficar passando a mão na cabeça das pessoas. A serpente veloz, ela é veloz, ela é rápida. Ela é rápida, é poucos dias que ela consome o pulmão do cara, que ela arrebenta com a família, que ela acaba com o ministério, que ela acaba com tudo, porque ela é a serpente veloz. É depressa que Satanás trabalha. E a igreja dormindo. Desperta tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará. Você está pensando que é fácil? O celular está tudo apagando,
Os celulares vão desmanchando, você está falando uma mensagem, ele desaparece tudo, dá tilt, buga, e é tanto nome que o povo dá para as coisas. Celular bugou, outro dia o meu bugou, perdi minhas mensagens, perdi tudo que eu já tinha feito. Porque Satanás está trabalhando, é forte, ele está batendo, é pesado, e você acorda, desperta, levanta dessa cama de gato que ele fez aí para você e toma sua posição, porque você vai prestar conta com Deus. Nem estando tu sob igual sentença, temes a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 40. Vai lá, dá uma olhadinha na sua Bíblia e vê se a sua vida está na posição de receber esse tanto de oração que todo mundo pede oração, oração, oração. É tanta unção, é tanta exigência que pastor tem que ser assim, tem que ser assado, tem que pregar isso. Pregar para quê se você não vive? Para que você quer tanta pregação? Aonde que está aí nesse rio de unção que está saindo de tantos pastores pregando no mundo inteiro, em tudo, em quanto é lugar? Nós vamos prestar conta dessa unção toda que nós estamos julgando ela fora. Nós vamos prestar conta dela. Porque você sabe, você conhece, você viu. E quando chega na hora de você defender a verdade, você ignora. Quando você puder e tiver tempo, veja um filme que chama O Mordomo da Casa Branca. Entra na internet, hoje tem Netflix para todo lado, deve ter esse filme lá. O Mordomo da Casa Branca, que história, hein? Que história. Vai lá e dá uma olhadinha para você ver se essa não é a sua situação, pecado de omissão. Não fala e nem deixa quem quer falar. O farisaísmo moderno e pós-moderno. Farisaísmo está aí hoje, está cheio de fariseu dentro das igrejas, porque quando você começa a falar, eles querem pôr uma mordaça na sua boca e é uma situação velada. Mas hoje tem internet e a gente fala. Se a pessoa quiser ver, ele vê. Se não quiser, ele desliga lá e pronto, acabou. E é a mão da gente, ó, o sangue não está nas nossas mãos. Tenham todos um bom dia, na gloriosa paz do Senhor Jesus. Beijoca, tchau, tchau.